a gente vai prestar atenção aqui nos momentos finais da nossa reunião. Vamos ler um texto em Lucas capítulo 12. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem trabalhado esses temas só em Lucas, né? Todo domingo a gente tem trabalhado um capítulo de Lucas, ou um texto de Lucas. Eu concentrei as mensagens dessa série em Lucas. E aí eu gostaria que lêssemos o capítulo 12. O que Jesus ensina sobre a ansiedade? Vimos aqui várias coisas até agora sobre a ansiedade. Mas qual é o ensino de Jesus sobre a ansiedade? Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disserte nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé do ouvido no interior de quartos fechados será proclamado dos altos das casas. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Porque não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas. Costuma-se? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Olha só essa frase. Não se costuma vender pardais por 2 moedas. É uma pergunta retórica. Se costuma fazer isso? Para atualizar melhor essa palavra, diz assim: olha, não se costuma criar galinhas para se vender? Essa é a lógica. A galinha está sendo criada para quê? Para ser vendida, para morrer e virar alimento de alguém. No entanto, aí ele diz: nenhuma dessas galinhas deixa de receber o cuidado de Deus. Se a galinha está ali, sendo criada para o abate, e o autor aqui está dizendo que Jesus disse: esses animais que estão controlados para o abate, nem eles deixam de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, vocês valem mais do que os pardais. Entendeu? Espero que tenha entendido. Eu nunca fui uma pessoa patologicamente ansiosa. Nunca me enquadrei numa patologia de ansiedade ou numa ansiedade patológica. No entanto, eu era um indivíduo extremamente ansioso em relação ao que sou hoje. Na verdade, qualquer grau que eu tivesse de ansiedade antes de hoje era extremamente mais elevado do que hoje.
Porque hoje, queridos, a minha única ansiedade é aquela corriqueira. Por exemplo, estou com dor de barriga e quero chegar em casa. Uma ansiedade natural, que chega logo. Estou com saudade de alguém e sei que ela vai chegar ali no aeroporto. E vou lá, fico naquela expectativa. Fora isso, não há em mim hoje nenhuma ansiedade para coisa alguma. No entanto, apesar de ser um homem assim, atendo o tempo todo pessoas com diversos tipos de ansiedade. Desde aquelas mais simples, que têm uma origem no acontecimento, até as mais complexas, de natureza orgânica, essencial. E eu sei que a ansiedade ela pode gerar neuroses, como eu citei aqui há pouco, o caso daquele jovem que circulava em torno dos poços. A ansiedade pode produzir uma mente paranoica, com mania de perseguição, como acontece muito nos atendimentos que eu faço, até desenvolver síndromes mais sérias, como a síndrome do pânico, a hipocondria, depressão, surtos de perseguição, angústias incontroláveis, medos intermináveis, até mesmo o famoso medo de morrer, que se instala na vida de muitos indivíduos de maneira a atrapalhar a vida deles. O mais interessante é que, apesar de perceber isso na nossa realidade, quando eu fui para o texto bíblico, eu percebi que Jesus, que quase não falou de muitos temas que não saem de nossas conversas, tais como, por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher, a sexualidade. Jesus não falou disso. Os religiosos é que inventam um discurso a respeito disso, quando Jesus não tratou, por exemplo, o que Jesus pensava sobre sexo antes do casamento. Nada. Que Jesus pensava sobre temas tão importantes, tão caros para nós, como a diversidade sexual. Quase nada. Deus não se detinha a assuntos tão particulares e tão presentes nas nossas discussões. Agora, ao mesmo tempo que não está presente esses temas da mensagem de Nazaré, o tema da ansiedade tem um grande espaço na mensagem de Jesus de Nazaré. E aí isso já é de se notar e de se perceber que um cara que não trabalha vários temas, que para nós é caro e é importante, trabalhou esse tema especificamente, o tema da ansiedade. Jesus, na verdade, deu vários sermões, disse várias parábolas que tinha como foco a ansiedade. E tinha como foco explicar suas causas e apontar a sua cura. Isso nos leva àquela afirmação que eu fiz no início da reunião. A ansiedade não é um distúrbio ou uma doença moderna. Pelo contrário, ela é próprio da natureza humana. Está claro? A ansiedade não é uma invenção moderna, uma condição dos tempos atuais. É próprio da natureza humana. Porém, quando eu digo próprio da natureza humana, eu estou me referindo a essa natureza que eu e você temos, que é a natureza caída, que é a natureza em pecado, que é a natureza que nós temos, transgressora. Como era a natureza humana dos homens antes de haver transgressão no mundo? Não faço a menor ideia. Ninguém de nós sabe como é que era,
que o símbolo de Adão e Eva do paraíso queria dizer sobre a natureza humana. A natureza humana que conhecemos era transgressora. E essa natureza humana transgressora, ou que na teologia a gente chama de caída, ela é, por natureza, ansiosa. A ansiedade está latente na natureza humana. Daí, Jesus dedicar atenção especial a esse tema, apontando para as suas causas essenciais. Por que eu digo essenciais? Porque é lógico que existem causas secundárias para diversos tipos de ansiedade. Como eu falei de ansiedade, por exemplo, do processo pós-traumático. Mas existem causas essenciais, fundamentais, originárias da ansiedade. Jesus trabalhou essa causa, ou essas causas, apontando para uma cura, apontando para uma solução. Primeiro, nós temos que lembrar que nós todos aqui somos filhos do tempo. E como filhos do tempo, isso nos coloca no mundo com um referencial de passado, presente e futuro. Isso faz com que a gente, o tempo todo, esteja num certo lugar, numa certa posição histórica, olhando para frente. Nós não conseguimos escapar do futuro. O futuro se coloca diante de nós. Somos dotados de capacidade de imaginar. Somos dotados da capacidade de planejar. Somos dotados da capacidade de produzir a expectativa, o que nós batizamos de esperança. Isso é da nossa natureza, por causa dessa relação temporal, por causa do espaço passado, presente e futuro. Estamos colocados num tempo onde nossa referência é o que fizemos e o que faremos. Então essa referência do futuro é uma condição dada a nós que é originalmente uma potência criativa, porque é justamente por aquilo que eu espero ou na expectativa de que algo possa acontecer que eu crio coisas. O ser humano só chegou até aqui com tudo isso que você vê ao nosso redor de construção porque ele tem essa potência de, estando no lugar, prever, planejar o que está à frente e produzir, criar. Por isso que nós temos edifícios como esse aqui ao nosso redor. E poucos animais têm essa organização, por mais que eles tenham organizações rústicas, como por exemplo o João de Barro, por exemplo como as construções das formigas, mas a estrutura que garante a complexidade criativa que há no ser humano é justamente esse lugar do tempo, que coloca ele com a perspectiva de futuro. Então esse olhar para o futuro é uma potência criativa. Porém, o desvio de nossas capacidades, o nosso pecado, na linguagem bíblica, leva com que essa potência criativa vire distúrbio. Ou seja, aquilo que poderia ser só criativo, que é esse olhar para o futuro, vira em nós, em razão da nossa natureza, distúrbio. Entre elas, a ansiedade. Pois a esperança, queridos, frente ao caos do mundo, foi se tornando contra nós. Olha que coisa louca. Aquilo que é potência em nós criativa, que poderia só produzir, frente ao caos do mundo, ou seja, quando eu estou olhando para frente, eu gerei uma perspectiva X e o tempo foi passando e o passado foi se chocando com essa perspectiva que eu tinha antes de futuro e não foi se mostrando coerente. E aquilo que eu esperava não aconteceu, ou aquilo que eu tinha expectativa foi o contrário. Então esse caos do mundo, essa impossibilidade de que aquilo que eu estava esperando de fato venha ter sido realidade, gera no indivíduo um outro tipo de sentimento. A esperança volta-se contra nós. A esperança, que poderia ser criativa, torna-se paralisante por causa do caos. E aí toda vida que eu penso no futuro, em vez de uma potência criativa, isso me angustia. Porque é como se esse pensar não viesse acompanhado de uma possibilidade de certeza que seria. Ou de uma incapacidade de que eu tenho condições para fazer aquilo. E aí, em vez de graça, eu tenho desgraça. E em vez de esperança, eu tenho desesperança. Isso é típico dos ansiosos. Típico
do nosso tempo e de coisas presentes do nosso tempo, mas que não é fruto só do nosso tempo, porque já é da própria natureza humana. No ensino de Jesus, esse tema fica claro, uma coisa básica. Hoje eu não vou ler muitos textos bíblicos, mas depois eu posso fazer isso com você num momento mais particular, se você quiser. Mas em todo o ensinamento de Jesus, a causa fundamental de toda a ansiedade, fundamental, ou seja, orgânica, do ser humano, é uma deficiência de fé. Em Jesus, o problema da ansiedade tem sua raiz numa deficiência de fé. Sim, é pela ausência da fé ou por uma perversão da imagem de Deus que todo o processo de ansiedade se instaura. Duas coisas causam problemas sérios ao indivíduo. A incredulidade é a mãe da maioria dos desesperos. Quanto menos fé, mais desespero. Por que mais desespero? Ora, porque a própria perspectiva de futuro pressupõe fé. Pressupõe que eu preciso acreditar que é possível. Portanto, quanto mais eu me isolo da fé, e aqui nesse momento estou falando da fé sem objeto. Estou falando nem a fé construída através da imagem de Deus, não. A própria necessidade de garantir que aquilo que eu projeto tem a possibilidade de vir a ser é necessária para que aquilo que eu estou projetando não vire desespero. Portanto, a incredulidade é a mãe de todos os desesperos, ou da maioria dos desesperos. No entanto, queridos, a incredulidade é bem pior, melhor dizendo, é menos pior do que uma fé pervertida a respeito da imagem de Deus. Isso é muito mais trágico que a incredulidade. Por quê? Porque essa fé pervertida, que altera a visão de Deus, produz no indivíduo não só desespero, mas toda espécie de esquizofrenia, neurose e paranoia. Por isso que se você vai num culto religioso, talvez até aqui mesmo, não é difícil encontrar gente surtada e que só não está internada no hospital mental porque ela conseguiu reverter o surto dela com sinais da presença do Espírito em mim. O cara está louco, surtado total, mas ele está dizendo que é Deus falando com ele. Esquizofrênico total, neurótico ao extremo, paranoico de tirar. Mas ele, por causa que a religião constrói um gueto para acolher a loucura de maneira que ela não seja vista claramente, assumida claramente, fica ali dentro. Porque o desvio da fé, ou a fé pervertida, a imagem de Deus pervertida gera tudo isso. Portanto, a incredulidade e o desvio da fé são as causas fundamentais no ensino de Jesus sobre a ansiedade, da ansiedade. E o que é essa fé pervertida que eu estou falando? Que perversão é essa que eu me refiro? Muito simples. Trata-se de uma fé, presta atenção nisso, que fé é essa pervertida? Trata-se de uma fé que gera no indivíduo, em vez de pacificação, que deveria ser o fruto natural de quem tem fé, não é não? Olha a lógica. O indivíduo que tem fé deveria ser naturalmente pacificado. Como é que é a fé pervertida? Em vez de pacificação, essa fé pervertida gera esperança nervosa. O que é uma esperança nervosa? Ele fica tenso o tempo todo por causa das negociações que ele faz com esse Deus que ele inventou para si, ou seja, essa imagem de Deus pervertida. Ele tem uma negociação com ela e fica o tempo todo tenso, numa esperança nervosa, para saber do resultado dessa relação que ele estabeleceu com esse Deus imaginário. Isso é uma fé pervertida. O indivíduo que tem uma fé que gera nele essa expectativa, seja emocional, moral ou financeira, que pode ser por essas duas vias. O cara faz uma negociação com Deus para sair da pobreza. Aí vende a casa, vende o carro, dá tudo na fogueira santa de Israel
e fica na expectativa. Se o pastor for sabido e quiser usar ele como propaganda, vai lá, investe o dinheiro, o cara consegue tudo isso e grava um videozinho garantindo o testemunho. Se não for o caso, ele fica na expectativa. A expectativa vai ser sempre alimentada pelo próximo culto. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Não é à toa que a Mega Sena está aí. Alguém ganha, então na próxima vez eu aposto. Alguém ganha, na próxima vez eu aposto. Alguém ganha, na próxima vez eu aposto. Passou 30 anos apostando, né? R$1, R$2 a cada quarto e domingo, não ganhei nada. Mas por que eu fiquei o tempo todo tentando? Porque alguém ganhou. É a lógica da religião mercantilista. Eu uso alguém para fazer propaganda, alguém disse que entrou na igreja, a vida dele mudou de cabeça para baixo, ele era um miserável, capador de latinha, agora é empresário no ramo das latas importadas, não sei o quê. Aí o cara chega num negócio desse, o outro lá, coitado também, que está na mesma situação, diz, bom, se o cara conseguiu, eu vou conseguir. Como é que consegue? Aí, meu amigo, consegue assim. Aí o cara cria um rito. Esse rito, em vez de gerar paz em você, gera expectativa nervosa. Quando é minha vez? Quando é minha vez? Isso é uma fé pervertida. Isso é uma fé pervertida. Ou seja, pode ser financeira, pode ser moral também. O cara que vive tenso o tempo todo para dar conta de comportamentos morais, porque aquele comportamento moral vai levar ele para o inferno. E aí o cara não consegue se libertar daquele comportamento moral por uma simples razão. Eu atendi uma pessoa recentemente e disse, olha, é muito simples a sua questão. O que você faz, nunca você vai resolver. Porque o que você faz é natural. Então como é que você vai se livrar de algo que é natural? Mas Deus não diz que a gente não pode? Deus quem, cara pálida? Em que momento Deus bateu na tua porta, disse, senta aqui, que eu quero bater um papo contigo. Olha, isso aí, mano, o que você diz que é Deus estabelecendo critérios morais para você, se você usar um pouquinho da inteligência que ainda lhe resta, porque quem está na religião vai perdendo a inteligência, você vai perceber que é uma doutrina inventada por um indivíduo que usa as escrituras, um punhado de textos, e diz que isso é em nome de Deus. Você compra o projeto e você vai para frente. Aí cria um princípio moral que tem que viver, não consegue viver porque o princípio moral que você estabelece para si mesmo é antinatural, vira inferno na sua vida, e aí você cria uma expectativa nervosa de, bom, agora eu vou fazer um jejum de 40 dias e dessa vez, quem sabe, eu não vou me trancar num banheiro para fazer coisas indevidas. O cara fica nessa. Isso não é fé, é fé pervertida. Aí você pode dizer assim, bom, e quem garante que já que aquele cara inventou um Deus, inventou uma moral, construiu tudo isso e me vendeu a proposta e eu comprei, bom, Deus também não falou comigo, eu estou lhe ouvindo. Com que garantia eu vou escutar você e não aquele? Bom, mano, Jesus dá a solução para isso. Uma árvore se conhece pelos frutos. Escute uma mensagem, escute outra, bota em prática e vê o que gera pacificação e o que gera expectativa nervosa. Simples assim. Minha garantia a você não é nenhuma, a não ser essa, porque eu também não sou Deus, eu não falo em nome de Deus, eu não fui autorizado, não tenho um crachá para dizer, olha, Deus me autorizou para falar em nome dele, ele nunca me disse isso. Eu sou um ousado, ou então um tolo, que às vezes fico aqui falando o nome dele, na esperança de quem sabe o que eu estou falando possa gerar paz para você. Agora, como é que você sabe? Se você foi lá e viu. O fato é que eu falo porque em mim e naqueles que viram testemunha do que eu tenho ensinado, o resultado é esse. Logo, tenho a ousadia de dizer que o que eu tenho ensinado refere-se a uma fé legítima. Não digo verdadeira, digo legítima. Porque verdadeira pode ser a do meu vizinho, também verdadeira, a do cara hindu lá do outro lado do mundo, verdadeira. Também. Mas é legítima porque ela gera paz. Então, querido, Jesus nos ensina que a cura para a ansiedade é a entrega total, a confiança no reino de Deus. Mas não é uma entrega parcial não, porque entrega parcial, meu amigo, é igual gozo interrompido. Tem cor pior? Não tem, né? Você está naquela hora que você acha que vai chegar, entendeu? Aí o menino entra no quarto, pai!
Meu amigo, não tem nada. Não tem nada pior que isso, né? Não, tem menina é osso. Triste. Sem coisa, essa metade não existe isso. O que ele está dizendo não é, ó, faça metade. Aposte 10%. Veja se dá, mas vai com calma. Tenha cautela. Com Jesus não é assim não. Ele diz, olha, a solução para o problema da ansiedade é uma entrega total. Uma confiança absoluta no reino de Deus. Ou melhor, o que é reino de Deus? Em outras palavras, é onde Deus reina. O reino de Deus significa Deus reinando sobre a sua vida. E o que significa Deus reinar sobre a sua vida? Bom, o indivíduo deste século, ou Deus deste século, ou a força deste século, ela produz aquela expectativa nervosa. Então toda vida que você for para qualquer lugar onde houver um Deus, uma mensagem religiosa, que o fruto dela foi essa expectativa nervosa, mas eu vou voltar próximo domingo porque eu tenho que fechar as 7 campanhas, né? O 7 domingo é a expectativa nervosa, entendeu? Ou eu vou voltar porque eu vou lá porque gerou essa expectativa, prendeu você numa tensão. Meu amigo, você está diante de um mercado religioso, você não está diante do Evangelho. O Evangelho, ele diz assim, ó, se você não quiser mais pisar aqui, nessa reunião, nunca mais na sua vida, mas você sair daqui com confiança absoluta no reino de Deus, vá em paz. Vá em paz. Por isso que a frase que Jesus mais disse foi, vai. Olha que coisa doida. A frase de Jesus, diferente de mim, dos outros religiosos, que é vem, né? Vem, era vai. Vai-se embora, meu amigo. Vai, já entendeu? Vai. Por quê? Porque o Evangelho não gera em você esses compromissos de expectativa nervosa, ele gera em você pacificação. O Deus deste século é que leva você a uma relação que você tem que buscá-lo sempre para garantir o sucesso que ele promete. Mas Jesus ensina a buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus significa abandonar a ânsia de poder. Porque o reino de Deus, diferente do reino dos homens, não possui a estrutura de poder. Logo no reino dos homens, você, porque quer mais benefícios, quer mais dinheiro, quer mais prazer, cria um ciclo infernal de expectativas ansiedade. No reino de Deus, quando acaba o poder, não há poder no reino de Deus, o poder é dilacerado. Aí, meu amigo, o reino de Deus instala em você outro tipo de situação. Em vez de inquietação para ter, ele gera pacificação por ser. Daí nós sermos chamados para amar a Deus e odiar o mundo. Porque o mundo é esse poder que gera a expectativa nervosa. O reino de Deus é essa potência que gera paz no indivíduo. Então, como é que eu resumiria tudo o que eu disse até agora? A ansiedade essencial é fruto da desconfiança básica do homem e da perversão da fé. E a cura para isso é a fé legítima, ou a fé do Evangelho, ou a fé no reino de Deus. Isso é a cura. Não confiar, deixa eu dizer uma coisa, não confiar, além de tudo isso que eu disse, é uma baita presunção. Por que é presunção? Porque outro texto de Jesus, ele diz, quem é que pode acrescentar um dia à sua vida? Você tem esse poder? Não, querer viver tanto. Você pode até tirar dias da sua vida. Eu morrer hoje, botar um dia na minha cabeça, eu posso tirar da minha vida. Mas acrescentar. Quero viver mais um dia. Infelizmente, 7 pessoas, que eu acho que foi 7 pessoas, no acidente de avião que matou o Eduardo Campos, não tiveram como acrescentar um dia mais. Então não crer, além de tudo, é uma presunção. Porque não crer na absoluta condição de haver um Deus que reina sobre todas as coisas é pressupor que está sobre mim essa condição. Está sobre mim. E aí eu volto para a minha historinha lá do barco. Foi justamente quando eu abri mão da presunção
se eu me segurasse mais para a direita, eu ia conseguir do que para a esquerda. Quando eu abri mão dessa presunção de me garantir, de me valer, de me salvar, de dar conta da minha existência, de garantir filhos para a posteridade, de garantir dinheiro para a família, ou de qualquer coisa que seja, até mesmo de ir para o céu. Quando eu abri mão de toda a presunção e mergulhei no oceano divino, aí foi que eu comecei a viver sem ansiedade alguma. Foi aí. Então, se você perguntar aí, qual é o segredo, Ivo, para tu viver uma vida sem ansiedade? Eu creio. Entendeu, Luiz? Entendeu, Adriano? Qual é o segredo de se livrar da ansiedade? Eu creio. Creio em quê? Que Deus vai responder aquilo que eu quero que Ele responda? Olha o que eu ensinei lá no começo da reunião. Eu creio que Deus é aquele que me faz, inclusive, entender que eu nem preciso daquilo que eu quero que Ele responda. É aquele que me dá as condições de estar em paz, independente de toda e qualquer circunstância e resultado. Eu creio. E quem crê, muda. Se você não percebeu essa relação ainda, falta, claro, como eu disse no começo da reunião, você pode precisar de processo terapêutico, quem sabe farmacêutico, mas pode ser que lá na essência de tudo isso, o que lhe falta é fé. O que lhe falta é crer. Porque você tem discurso a respeito de Deus. Você tem texto. Você tem carteirinha de membro de religiões. Você só não tem fé. Eu creio, e isso mudou tudo na